Quantas vezes você já ouviu por aí o brasileiro que mora fora sendo chamado de vira-lata? Infelizmente, isso acontece com uma certa frequência. Porém, é porque muitas pessoas acreditam que o brasileiro que mora fora, ele odeia o Brasil. Que o brasileiro que mora fora, ele só sabe falar mal do país. Porém, eu acho que existe uma interpretação muito superficial em relação a esse assunto, porque a realidade, ela é muito mais complexa do que isso. Eu digo por mim, o Brasil é um dos melhores países do mundo. É um país incrível em muitos aspectos, a começar pelo clima. Quantas vezes você já ouviu falar que o clima do Brasil é o melhor do mundo, que a comida do Brasil é uma das melhores do mundo, que a terra, as frutas, que o brasileiro é um povo feliz. E tudo isso é verdade. Agora, também existem problemas estruturais muito sérios. E ignorar essa outra realidade, colocar apenas os pontos positivos na balança e não olhar para esses problemas que podem sim afetar a qualidade de vida de tantos brasileiros que querem conhecer uma outra realidade. Reduzir essa pessoa que quer conhecer uma outra realidade, quer proporcionar para os filhos uma outra realidade, reduzir essa pessoa a um vira-lata, me parece que a balança, ela só está pesando de um lado. E aí a gente parte para um outro ponto, que todo o país tem seus pontos positivos e os pontos negativos. O ônus e o bônus, as qualidades e os defeitos. Então, honestamente, olhar apenas para um lado, para o lado positivo, ou que seja só para o lado negativo, acaba fazendo com que muitas pessoas não consigam enxergar com realismo a própria vida que vivem. Então hoje, infelizmente, as pessoas estão reagindo de uma forma desproporcional e muito emocionada às experiências dos outros. Então, por exemplo, um vídeo que fala de forma negativa a um determinado país viraliza muito facilmente. Uma notícia ruim viraliza muito facilmente. Um relato ruim ganha milhões de visualizações e muitas pessoas que acabam assistindo esses vídeos sem de fato se aprofundarem em relação àquele assunto, elas começam a propagar aquela realidade como se fosse a única verdade, como se fosse aquela informação a única realidade que se vive naquele país. Mas a vida não funciona assim. Pode ser que aquele ponto negativo, que na minha opinião seja um ponto negativo do Brasil ou do Canadá que seja, pode ser justamente um ponto que outra pessoa nem ligue, que não tenha nenhuma relevância para aquela pessoa. E você pode trocar o nome do país para qual país você quiser. Pode ser Brasil, pode ser Canadá, pode ser Portugal, pode ser Estados Unidos, pode ser Austrália, não importa. Todos os lugares possuem o lado positivo e o lado negativo. A questão é o quanto você tem pesquisado sobre o todo. Se você não faz uma reflexão profunda, detalhada sobre a vida que você almeja para o futuro, você fica no automático, dependendo de vídeo que viraliza. E não das suas pesquisas em relação ao que você quer, em relação à sua realidade, ao futuro que você deseja construir com a sua família. Agora você imagina o seguinte cenário: você mora no Brasil e você só consome vídeos que falam mal do Brasil. Você vai ou não vai odiar a sua realidade? A mesma coisa aqui no Canadá. Tem gente que obviamente veio pra cá com uma expectativa que não é compatível com a realidade. Aí ela já começa a assistir vídeos e vídeos e vídeos que falam mal do Canadá. É óbvio que ela vai se sentir cada vez mais angustiada com aquela realidade. Pessoas que estão em Portugal, por exemplo, que elas decidiram buscar uma vida melhor lá, mas infelizmente a realidade que elas encontraram não é uma realidade compatível com a expectativa que ela tinha, e então ela assiste vídeos e vídeos e vídeos que falam mal de Portugal e ela vai se sentindo cada vez mais pior em relação à vida que ela está tendo. E não necessariamente que seja uma vida ruim, mas é porque a expectativa dela, infelizmente, não estava alinhada com a realidade. Isso vale para os dois lados, para o lado bom e para o lado ruim. Se você assistir muitos vídeos negativos,
naturalmente, em qualquer área da sua vida, você vai começar a se sentir mal. Da mesma forma, se você apenas assiste coisas extremamente positivas, por exemplo, você tem uma vida boa, você tem uma vida modesta, mas é uma vida boa, mas você só assiste influencer tendo viagens multimilionárias, pode ser que você se frustre. Por mais que aquilo que você esteja assistindo, na sua opinião, seja algo bom. Então, tome cuidado com o tipo de conteúdo que você assiste. Cuidado com o tipo de ambiente que você acaba criando para você mesmo. Então, por exemplo, eu moro aqui no Canadá há 7 anos. Se eu fosse levar em consideração tudo que acabam falando do país, meus amigos, eu já estava de malas prontas. É sobre o custo de vida, é sobre o clima, é sobre o mercado de trabalho, sobre o aluguel, sobre imigração. E muitas dessas críticas, não me entenda mal, elas são verdadeiras. Mas a questão é, quais dessas críticas de fato atingem a minha realidade? Faça isso, faça esse tipo de reflexão para você, sobre o país que você mora, sobre a realidade que você vive. E eu tenho muito claro para mim o motivo que me trouxe aqui para o Canadá. Eu não cego os meus olhos em relação aos problemas do país, mas sim, eu estou alinhada com a realidade que eu vim buscar, que é uma vida mais segura, porque eu não esqueci da minha vida no Brasil, eu não esqueci do motivo que me trouxe aqui para o Canadá. A minha vida aqui não ficou mais fácil, pelo contrário. Eu trabalho muito mais, passei por diversos problemas, várias pedras no caminho, mas o motivo que me trouxe até aqui, sim, é ele que pesa mais na minha balança. Aqui eu tenho uma vida muito mais segura, aqui eu tenho liberdade e eu tenho consciência disso. A imigração, ela não facilitou a minha vida, ela me trouxe outros desafios, só que esses desafios, eles estão alinhados com a realidade que eu quero para o meu futuro. Então, quando eu vejo alguém comentando na rede social, falando sobre a pessoa que mora fora, chamando ela de vira-lata, eu até gostaria de saber como que é a sua realidade. Se a vida que você tem no Brasil, ela é compatível com o futuro que você almeja. Porque se você está aqui no Canadá e você está chamando outros brasileiros de vira-lata, eu não estou entendendo qual é o motivo que te faz querer estar aqui. Porque as pessoas que moram fora, elas não escolheram morar fora porque elas odeiam o Brasil. Ninguém quer passar dificuldade em outro país, tem que aprender uma nova língua, passar por um processo de imigração. Tudo isso, se não é para buscar uma qualidade de vida melhor. Talvez, obviamente, a pessoa queira uma experiência cultural, mas tudo isso é para enriquecer a pessoa, para fazer com que ela conheça uma outra realidade. Mas me causa profunda tristeza que eu tenha que fazer isso fora do Brasil, porque infelizmente, em muitos aspectos, os problemas estruturais do Brasil, eles acabam puxando muitas pessoas para baixo. Então eu realmente quero trazer esse vídeo como uma reflexão consciente, porque muitas pessoas, eu acredito que estão vivendo no automático, assistindo os vídeos no acelerado, pararam de ler livros, pararam de estudar, talvez estejam vivendo em bolhas que não tenham acesso a outras realidades. Eu realmente não sei. Por que as pessoas tendem a olhar apenas para isso aqui, esse tantinho de toda uma realidade? Então, hoje em dia, querendo ou não, o novo normal é você acompanhar a vida dos outros pela internet. Antigamente era assistindo a novela, né, criando expectativas irreais com os personagens da novela. Hoje em dia são com pessoas que compartilham as suas vidas nas redes sociais. Então se assistem vídeos, consomem conteúdos, criticam decisões, projetam frustrações, mas poucas pessoas estão de fato dispostas a fazerem o esforço necessário para mudarem as próprias vidas. Então, quando você vê uma pessoa que esteve disposta a construir uma nova vida em um outro país, em um novo idioma que ela teve que aprender do zero, às vezes ela teve que buscar uma formação do zero, ela teve que começar a jornada dela do mercado de trabalho, muito provavelmente, em muitos casos, do zero, em uma cultura completamente diferente. Se questione qual será a motivação que essa pessoa teve
para se colocar nessa situação? Será que ela teve uma arma apontada na cabeça? Será que invadiram a casa dela algumas vezes? Será que ela quase tomou um tiro? Será que não aconteceram coisas negativas que fizeram com que a pessoa tivesse tamanha disposição para mudar de país? Pois é. Em muitos casos, é justamente isso. Não é incomum você escutar relatos de pessoas que foram sequestradas no Brasil, pessoas que usam carro blindado, pessoas que foram assaltadas. Não é simplesmente um pickpocket, né? Um batedor de carteira que foi lá e pegou teu celular, pegou a tua carteira no metrô. Claro que não. É algo muito pior do que isso. Olhem os números dos crimes violentos no Brasil. Olhem os números das facções criminosas. Verifique como que o governo funciona, como que é a corrupção no Brasil. Talvez esse seja um dos motivos que faça com que as pessoas queiram sair do Brasil. Isso não significa que essas pessoas odeiam o Brasil, que essas pessoas não veem algo bom no Brasil. Não tem razoabilidade nesse tipo de conclusão. A pessoa teve que deixar as suas raízes, a sua família, a sua profissão para tentar buscar mais segurança em outro país, às vezes mais oportunidades em outro país. Se ela tivesse a chance de ficar, se o Brasil fosse um país seguro. E quando eu digo Brasil, é óbvio que existem diversas realidades, mas a pessoa, muito provavelmente, ela não quer sair de São Paulo e ir para São Lucas do Rio Verde, por exemplo. Ela não quer fazer esse tipo de movimento, porque ela vai perder muito profissionalmente. Então, eu peço gentilmente que a pessoa pense racionalmente, razoavelmente, antes de julgar uma decisão tão importante na vida de uma pessoa, que é a mudança de país. Ela está mudando tudo, absolutamente tudo, pegando o que ela tem, colocando em algumas malas ou caixas e tendo que construir uma nova vida em um outro país, que por vezes ela nunca teve acesso profundo àquela determinada cultura. Então, no final das contas, não é sobre odiar o Brasil, é entender qual realidade é a melhor para você e para o futuro que você deseja realmente viver. E essa resposta ninguém pode te dar. Não é nenhum vídeo na internet, influenciador, uma notícia, um comentário que é deixado de forma aleatória sem se conhecer a realidade da sua família, porque isso depende da realidade que você tem hoje, do futuro que você almeja, das condições que você tem, do seu nível de disposição a enfrentar dificuldades. E então eu deixo essa reflexão para você, para todo mundo, inclusive para as pessoas que acabam comentando essas coisas. A vida que você tem, a realidade que você tem, ela é compatível com o futuro que você almeja? Se sim, tá tudo bem. Segue em paz. Vai viver a tua vida feliz, porque as razões que fazem as pessoas mudarem de país, elas são diversas. A minha foi a segurança. E isso sim, eu consegui encontrar aqui no Canadá. E é esse justamente o motivo que me faz permanecer aqui. Eu não sei qual que é o seu motivo para você estar assistindo um vídeo sobre o Canadá, por você estar assistindo o vídeo de uma pessoa que saiu do Brasil, e eu espero que, se esse vídeo tenha sido útil para você de alguma forma, que você realmente comece a ponderar mais sobre o que você acaba, primeiro, comentando na rede social e, segundo, com o que você considera em relação aos comentários que as outras pessoas acabam deixando na internet, porque muitas vezes as coisas estão fora de contexto. Você não conhece a realidade da pessoa e a pessoa não conhece a sua realidade. São apenas fragmentos de uma realidade que você tem acesso. Então tome muito cuidado. E eu até deixo uma pergunta aqui para você. O Brasil que você vive hoje, ele combina com o futuro que você almeja? Ou são as pessoas que deixaram o Brasil que são realmente vira-latas? E se esse vídeo foi útil de alguma forma para você, já deixa aqui o seu like, você já sabe, e eu espero que assim seja
sempre que as informações que nós estamos trazendo aqui para vocês, por mais que você não conheça todo o contexto da minha realidade, que elas sejam úteis para você refletir, que seja realmente um insight para você pesquisar cada vez mais se essa vida ela vale ou não vale a pena para você. A vida como imigrante, se você está realmente disposto ou não a passar por esse processo. E a gente se vê no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!